Bom dia, sou Keir Froley, sou ensinador e palestrante da Palavra de Deus e aqui eu vou ler para vocês Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 36. Então, vamos lá ler o significado da interpretação desse texto. O rei teve uma visão, era uma estátua, era grandiosa. Essa estátua e o seu esplendor era extraordinário. Ela estava em pé diante do rei e a sua aparência era terrível. A cabeça dela era de ouro bom, e seu peito e braços de prata, e seu ventre e as coxas de cobre, as suas pernas de ferro, e os seus pés parte de ferro e parte de barro. O rei estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e barro e o esmigalhou. Então se esmigalharam juntamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Ficou tudo como se fosse palha no terreiro em final de colheita, palha que o vento leva sem deixar sinal. Depois a pedra que tinha atingido a estátua se transformou numa enorme montanha e encheu toda a terra. O sonho foi esse. Vamos agora dar ao rei a interpretação. Então, pessoal, o que está falando aqui sobre a estátua? Que o rei Nabucodonosor, a cabeça dele era de ouro. Por que era de ouro? Porque foi a melhor época que existiu, desde quando existiu gente, a época dele foi a melhor época que existiu, porque os preceitos morais eram melhor, tinha fartura, tinha abundância, tinha comida, todo mundo tinha comida, não tinha fome. Então essa foi a cabeça de ouro do rei Nabucodonosor. Depois o peito e os braços de prata. Aí veio Alexandre o Grande. Depois de bronze, o Império Romano. Aí o Império Romano foi dividido, que hoje é a Europa, que é a divisão da Europa, então que as pernas é de parte de ferro. Aí depois, mais para baixo, dividiu mais ainda. Aí é ferro com o pé, é ferro com barro. Então o que acontece? Cada reino desse e as coisas foi piorando, não foi as coisas não vêm melhorando não. Hoje nós estamos vivendo nessa parte que é ferro e é barro. Então o que acontece? Aqui mais para frente do texto, se vocês lerem, vocês vão ver que no fim dos tempos, na parte dos pés que é barro com o ferro, as pessoas irão dar os casamentos, irão se casar, mas não darão liga. Por que acontece isso? Porque hoje o povo está desagregado, não tem preceitos morais, então o casamento já acabou. A pessoa hoje casa, daqui a 5 anos casa, tudo virou normal. Então a época melhor que foi a do rei Nabucodonosor, até desde que existe pessoas na terra, foi a melhor época. Então é isso que acontece nessa parábola aqui. E o que fala aqui também, olha para vocês verem. Então se esmigalhou juntamente o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro. Ficou tudo como se fosse palha no terreiro, em final de colheita. Palha que o vento levou sem deixar sinal. Depois a pedra que tinha atingido a estátua se transformou numa enorme montanha e encheu toda a terra. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando Jesus Cristo vir na terra, essa pedra que fala que caiu nos pés da estátua é quando Jesus Cristo vai vir para trazer o reino de Deus para nós. Então que vai encher a terra inteira e nem vai dar sinal nos reinos que existiu hoje, que Deus vai reinar sobre nós. Então esse versículo aqui fala sobre essas coisas aqui, sobre o fim dos tempos, que Jesus Cristo vai vir e vai chegar ao reino de Deus. É isso aí que eu quero deixar para vocês sobre esse versículo da estátua de ouro, da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, perna de barriga e perna de ferro e pés de ferro e barro. Então isso é uma coisa muito importante que nós estamos vivendo. Hoje nós vivemos nos dias de hoje essa profecia que nós estamos no final dos fim dos tempos, que é de barro e de ferro. De barro e de ferro. Então quer dizer, por que a cabeça do rei Nabucodonosor é de ouro e os pés é de barro? Imagina bem, 1 grama de ouro dá para comprar quantos quilos de barro?
É porque o preceito moral, os preceitos moral hoje da sociedade não tem valor, porque o barro tem muito pouco valor. Por isso que nós vivemos esse preceito moral hoje. Hoje tudo virou normal. A pessoa é homem casando com homem, é mulher com mulher, é pessoas largando, separando, é homem tendo casa hoje, tem filho com uma mulher, a mulher casa depois tem filho com outro homem, e os preceitos morais tudo foi para água abaixo, não tem mais preceito moral. Então nós vivemos esse tempo do pé da estátua de barro e ferro. E a pedra que caiu no pé da estátua é Cristo Jesus. Quando for vir, ele vai vir e vai criar o reino de Deus. É isso que eu deixo para vocês, essa interpretação aí, e curte aí.